A paz do Senhor, meu irmão, graça e paz, que Deus te abençoe e te fortalece todos os dias, que Deus te capacita. Eu estou aqui passando para agradecer a minha igreja, Igreja Batista Herdeiro de Cristo, pelas orações dos meus irmãos, pelas orações de muitos irmãos, amigos que oraram pela minha vida, pela minha família. Eu quero agradecer a Deus porque eu me encontro bem, ainda estou tomando alguns medicamentos, mas eu dei uma crise de rins, a pedra ela saiu, mas eu tive uma taxa de infecção muito alta, por isso eu ainda continuo tomando alguns antibióticos, mas eu estou muito bem, graças a Deus. Quarta-feira já começo a estar na igreja novamente, domingo nós estamos na ativa, domingo vai ser a Santa Ceia do Senhor, não fizemos a Santa Ceia porque eu não fiquei bem, para também não estar sobrecarregando o nosso pastor Ocimar. Então, domingo nós estaremos lá na igreja, ministrando a palavra, vamos ter a Santa Ceia. Quarta-feira estaremos na igreja também, firmes, buscando o Senhor. Então, meu coração está grato, grato ao Senhor e gratos aos irmãos por ter orado e ter estado ligando, muitos se preocupando, muitas pessoas intercederam. Então, eu sou muito grato pela vida da minha igreja. Igreja é isso aí, irmãos. Igreja é um se preocupando com o outro. E eu pude ver a igreja do Senhor atuante, unida em oração e em busca e intercessão. Fiquei sabendo também que o culto foi uma glória de Deus. Como eu fico feliz, irmãos, de saber que tudo está sendo conduzido pelo Espírito Santo. O pastor não tem condição de resolver nada. É Deus é que faz, é Deus é que fala. E eu fiquei sabendo que o culto foi glorioso, a palavra foi abençoada, muitas orações, tivemos visitantes, a igreja foi receptiva, a igreja foi envolvente, e é isso que eu sonho. O sonho que eu tenho diante de Deus é uma igreja crescente, envolvente, uma igreja que ela faz a diferença. E os irmãos têm sido essa igreja. Então eu agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos. Amados, eu quero hoje deixar uma pequena porção com os irmãos da palavra de Deus, que está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 e versículo 2. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 e versículo 2, que fala que quando o rei Ezequias adoeceu, o profeta Isaías foi até o palácio e trouxe a Ezequias a seguinte profecia, dizendo assim a Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás e você não vai viver. E o texto diz para nós que Ezequias coloca o rosto na parede e começa a orar e começa a clamar ao Senhor. Então eu quero deixar para vocês esses dois versículos que está em 2 Reis 20, versículo 1 e versículo 2. Esse versículo, irmãos, que eu li para os irmãos, é um versículo que fala muito comigo, porque Ezequias, ele se encontrou um momento muito difícil da vida dele. Ezequias recebeu uma profecia de Isaías. Quem era o profeta Isaías, pastor Jeremias? O profeta Isaías foi o homem que profetizou acerca do nascimento de Jesus. O profeta Isaías foi o profeta que falou sobre a ressurreição, o martírio de Cristo. O profeta Isaías foi que falou a voz do que clama no deserto: endireitai a vereda do Senhor. O profeta Isaías, irmãos, foi conhecido como profeta messiânico, um homem que tinha acesso ao palácio, um homem inteligentíssimo, profundo em conhecimento, usado profundamente nas Escrituras. Foi um homem que profetizou mais acerca de Cristo. Foi um homem que falou acerca de Judas, das 30 moedas de prata. Então, amados irmãos, quando o rei Ezequias ficou sabendo que Isaías entrou no palácio e falou para ele que ele tinha que colocar a casa em ordem, que ele ia morrer, que ele não ia viver, isso trouxe perturbação ao rei Ezequias. Por quê, pastor? Porque o profeta Isaías era um homem de Deus, não era um profeta o qualquer um, não era um profeta de revelagem, não era um profeta de profetizagem,
não era um profeta de visagem, mas era um profeta que era um profeta de Deus, era um homem sério, era um homem que vivia os preceitos do Senhor. Então o peso da profecia, a profecia na boca de Isaías era uma profecia que se cumpria, irmãos. Era uma profecia que ele tinha ligação com Deus, tete a tete. Ele tinha uma ligação altíssima com Deus. Então o rei Ezequias, quando soube dessa profecia, fala que o rei Ezequias, ele começou a orar. Ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar, irmãos. Olha que coisa tremenda. O que ele faz, pastor? Ele coloca o rosto para a parede e automaticamente, colocando o rosto na parede, ele vira as costas para alguma coisa na sua vida. É isso que eu quero trazer aos irmãos como reflexão neste momento, nesta hora, nesta noite. Porque quando automaticamente ele vira o rosto para a parede, ele vira as costas para alguma coisa. Certamente ele pode ter virado as costas para o seu palácio, virado as costas para a sua fortuna, virado as costas para a sua posição de rei, para a sua posição social. De repente ele teve que se desvaziar de alguma coisa, irmãos, para buscar o Senhor, porque ele sabia que a profecia era relevante. Queridos, eu sou de um tempo, para a gente sentir a presença de Deus, a gente tinha que fazer um tempo de joelho, um tempo de clamor, um tempo de busca. A gente tinha que esvaziar o nosso coração, a gente tinha que se desprender de alguma coisa, se desprender do nosso orgulho, se desprender do nosso conhecimento, se desprender da nossa vaidade, se desprender da nossa altivez. Foi isso que Ezequias fez. Ele vira o rosto para a parede, irmãos, e ele dá as costas para toda a sua estrutura, porque ele sabia que ele tinha que se esvaziar, ele tinha que se concentrar, ele tinha que estar buscando a Deus com fidelidade, ele tinha que buscar a Deus sem reserva, ele tinha que buscar a Deus, irmãos, com o coração realmente voltado para Deus. Fala que ele dá as costas para outras coisas e vira o rosto para a parede. Meu irmão, Deus ele quer fazer milagre na tua vida, Deus ele quer fazer coisas grandes na tua família, Deus ele quer fazer coisas grandes no teu casamento, mas é necessário, querido, que você venha dar as costas para as coisas que não provêm de Deus, para as coisas que têm atrapalhado você estar diante do Senhor. Você precisa dar as costas para essas coisas. Você precisa, meu amado irmão, se concentrar naquilo que Deus tem com você, de colocar a tua casa, de colocar a sua vida, de colocar a sua família, de colocar o seu lar, de colocar o teu casamento. O texto fala que ele orou, irmãos, e ele começou a clamar a Deus, ele começou a falar com o Senhor. O versículo 3 de 2 Reis 20 fala que ele falou assim: ah, Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu andei em retidão na tua presença. Fala que Ezequias, irmãos, orou, e Ezequias chorou muitíssimo, irmãos. O que nós precisamos, irmãos, é estar clamando a Deus. O que nós precisamos, irmãos, é estar buscando o Senhor sem reserva. O que nós precisamos é estar buscando o Senhor com o nosso coração quebrantado, vazio, contrito diante de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é começar a lamentar e chorar pelos nossos pecados, lamentar e chorar pelas nossas culpas, lamentar e chorar, irmãos, pela presença de Deus, como está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 9, fala: senti as vossas misérias, lamentai e pranteai diante do Senhor, porque o Senhor, ele exalta, ele abate o soberbo, mas ele exalta a pessoa que está com o coração humilde na presença dele. O que nós precisamos, irmãos, é lamentar e chorar. E fala que Ezequias chorou, Ezequias se derramou diante de Deus, Ezequias abriu o coração para Deus. Eu imagino Ezequias falando com o Senhor: ah, Senhor, eu andei em retidão diante de ti, eu fiz o que era reto a teus olhos, eu fiz o que era reto diante do Senhor. Ah, Senhor, me dá a tua bênção, me dá a tua vitória. E o texto diz para nós, irmãos, que antes de Isaías sair do meio do pátio, fala que Deus falou para Isaías: Isaías, volta lá. Fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Fala que eu acrescento a vida deles mais 15 anos. E fala que eu vou livrar eles da mão dos assírios, que eu vou abençoar essa cidade, que eu vou livrar essa cidade. Deus então lança uma profecia, Deus muda toda a história. A história que Isaías foi falar para Ezequias que ele ia morrer. Agora, pela oração, Deus fala assim: você vai viver mais 15 anos. Irmãos, olha o poder da oração, irmãos. Olha como Deus ele faz quando você está clamando ao Senhor.
Olha como Deus ele muda o quadro, Deus muda a história. A oração, irmãos, ela tem esse poder de mudar situações, de mudar quadro nas nossas vidas. Irmãos, não é um ponto final. A minha vida, a tua vida não tem um ponto final. A nossa vida, irmãos, ela está conduzida pela palma da mão do Senhor. É o Senhor que conduz o teu lar, que conduz o teu filho, que conduz a tua família. É o Senhor que tem a última palavra para a tua vida, querido. Quando a notícia chegar à tua porta que está morrendo, quando a notícia chegar à tua porta que é de morte, quando a notícia chegar à sua porta dizendo que não tem jeito, que não tem cura, que não tem solução, meu querido, o que você precisa fazer é se desprender do material. O que você precisa fazer é dar as costas para as coisas que não provêm de Deus. O que você precisa fazer, meus irmãos, é desapegar das coisas que não agradam a Deus. O que você precisa fazer é se desvaziar na presença do Senhor. O que você precisa fazer é estar orando, clamando, chorando. E quando você começa a clamar e a chorar, Deus muda o quadro da tua vida, da tua história. Deus ele acrescenta vida aos teus dias. Deus acrescenta livramento à tua casa. Deus acrescenta livramento aos teus filhos, ao teu casamento. Receba essa palavra nesta noite. Receba essa palavra ao teu coração. Receba essa palavra à tua vida, meu irmão. Porque eu tenho certeza que Deus está falando ao teu coração nesta noite. No nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, Senhor. Continua abençoando os teus filhos, ó Pai. Continua visitando, Pai, os seus lares. Continua, Pai, visitando, Pai, a sua casa. Pai, cada lar aqui representado. Que o Senhor venha estar abençoando, visitando. Que o Senhor venha estar transformando, fazendo milagre, Pai, no lares dos teus servos. Abençoando, Pai, de uma maneira poderosa, Pai querido. Eu coloco diante de Ti, Pai, esta família, Senhor. Que a presença do Senhor, Pai, chegue neste lar. Repreenda, Pai, todo mal. Repreenda, Senhor, toda enfermidade. Repreenda, Pai, toda contenda. Repreenda, Pai, todo esfriamento. Oh, Deus de glória, abençoa, Pai, a vida dos teus servos. Dá aos teus filhos, ó Pai, uma noite abençoada. Amanhã, ao amanhecer, que eles possam ver a resposta do Senhor. Que o Senhor venha estar entrando nessa empresa. Que o Senhor venha estar entrando nesta casa, Senhor. Que o Senhor venha estar mudando o coração deste filho. Tratando da mente deste filho, deste marido. Repreenda, Pai amado. E dá a vitória do Senhor a esta família, a esta casa, a este lar. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha estar curando a enfermidade. Que o Senhor venha estar curando, Pai, os teus filhos de toda a enfermidade. Para a glória do teu santo nome, ó Pai. Eu te peço, Pai, e declaro a tua bênção sobre os meus irmãos, sobre a minha igreja, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus, meu irmão. Que Deus assim te abençoe e te fortalece. No nome de Jesus. Amém. Graça e paz.